Olá! Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos, pela Associação de Beneficência Espírito Consolador. Vamos cantar uma música, um pedacinho, para a gente refletir, antes de fazer a nossa prece. Aprender a amar é compartilhar, socorrer, vibrar, é saber doar, pois só aprende a amar quem renuncia. Só aprende a amar quem renuncia. Vamos fazer a nossa prece para harmonizar o ambiente íntimo e ao nosso redor. Agradecendo, sempre agradecendo em primeiro lugar. A nossa gratidão a Deus, nosso Pai de amor e bondade. A Jesus, nosso Mestre querido. E aos benfeitores espirituais que nos fornecem uma imensidade de recursos para a melhor compreensão possível da vida, das dificuldades e da realidade da morte. Abençoe, Senhor, cada um de nós, para que possamos aproveitar ao máximo, assimilando as lições deste estudo bendito do Livro dos Espíritos, clareando a nossa mente, amenizando as nossas dores e sofrimentos e aliviando o nosso coração. Que assim seja. Vamos estudar a doutrina espírita e amenizar as nossas lutas aqui na Terra. Olá, dando sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos todas as terças-feiras aqui no Consolador, hoje nós vamos ver as questões 893 a 903 de O Livro dos Espíritos. Como sempre lembramos, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, em 4 livros, e nós estamos no terceiro deles, que trata das leis morais. Como o livro é de doutrina, não é um romance, aqueles que não acompanharam o começo do estudo não terão nenhum problema em começar a estudar a partir de agora, porque são ensinamentos, cada questão ensina algo e nós podemos aleatoriamente ler qualquer uma delas. E nós então vamos ver hoje o capítulo 12º, que trata da perfeição moral, que fala das virtudes e dos vícios. E este capítulo tem uma importância muito grande. Nós sempre falamos que a doutrina espírita nos esclarece que o importante para nós é a evolução espiritual. Então, devemos buscar a perfeição, ser perfeitos. Tá certo que isso é muito difícil no momento, mas nós temos que caminhar no sentido de buscar nos libertar dos nossos defeitos e cultivar as nossas virtudes. Este é o nosso propósito. Então é importante que a gente saiba o que é a perfeição moral, o que é a virtude, o que é um defeito, o que é um vício. Com uma certa frequência, a gente ouve as pessoas dizerem assim: nossa, eu tenho o hábito de fumar. Então, na verdade, a pessoa tem o vício do cigarro, do fumo, e o equívoco do português.
porque hábito é uma coisa boa, como a virtude, não é? É uma conduta boa, uma conduta em conformidade com o que é o correto, né? Com o que é o aceitável, com o que é o esperado, segundo uma religião, segundo uma moral, segundo uma ética, né? E quando há uma dependência física, psicológica, quando alguém busca o consumo exagerado, excessivo de algo, de alguma substância alcoólica, entorpecente, ela tem um vício. Não existe vício de coisa boa. Eu tenho o vício de ajudar o próximo. Não, você tem o hábito, você tem a virtude. Ah, eu tenho a virtude de mentir, de fazer fofoca. Não, você não tem o hábito de fazer fofoca. Você tem o defeito, você tem o vício. Então, feita estas colocações, com base na gramática, com base no dicionário da língua portuguesa, né, que nos ensina que virtude é uma coisa boa e vício é uma coisa ruim, que coisa ruim é vício, não é virtude, não é hábito. Vamos entrar na questão 893, entrar no estudo propriamente dito, observando que de imediato pergunta-se qual é a virtude mais meritória, qual a melhor das virtudes, qual é a virtude mais importante, né? E o Livro dos Espíritos nos informa que todas as virtudes são importantes, todas as virtudes têm seus méritos. Agora, se nós queremos escolher uma delas, eleger como a mais importante, a mais meritória, é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. A virtude mais meritória é a caridade desinteressada, ajudar o próximo pelo amor, né? Pelo prazer de ajudar, pelo desejo de agradar a Deus, só por isso, né? Sem querer nada em troca, sem desejar, né, ser reconhecido, ser tido como uma pessoa do bem, não. Amar por amar. Esta a virtude mais meritória, aquela que mais agrada a Deus, né? Amar ou praticar a caridade desinteressadamente. Mas há pessoas que fazem o bem espontaneamente. Encontramos na questão seguinte, a 894. Essas pessoas que naturalmente fazem o bem, sem se esforçar, sem fazer sacrifício, elas terão tanto mérito quanto aqueles que precisam lutar contra as tendências inferiores, que precisam se sacrificar, que precisam se esforçar. Quem é mais meritório? Aquele que faz o bem naturalmente, espontaneamente, ou aquele que precisa se esforçar, precisa se sacrificar? O Livro dos Espíritos nos diz que se a pessoa não precisa se esforçar para fazer o bem, é porque ela já conquistou aquela virtude. Ela lutou no passado. Por isso que aparentemente ela nasceu com aquela virtude, né? O espírito nasceu com aquela virtude. Por isso que aparentemente não lhe custa nada. Já lhe custou, né? No passado. O bem, a prática do bem, o amor ao próximo é sua rotina, é seu hábito, né? Não seu vício, seu hábito, sua virtude, né? Estas pessoas, né, têm méritos, têm honras, né, devidas, porque já lutaram e já superaram o egoísmo e amam e praticam a caridade naturalmente, né? Os que estão longe da perfeição, como nós, né, temos que seguir esses exemplos. E nos mundos mais adiantados, onde a virtude é a regra e não a exceção, os sentimentos do bem são espontâneos, né? A má intenção, né, é que é exceção, né? Um dia isto acontecerá na Terra, né? Quando as criaturas se tornarem virtuosas, naturalmente virtuosas, né? Na questão 895, vamos perguntar: qual o sinal
mais característico da imperfeição? E a resposta é o interesse pessoal, né? Egoístico. O verdadeiro desinteresse, ele é raro na Terra, né? Nós ainda somos muito apegados às coisas materiais. E isto constitui sinal notório de inferioridade. Então, como prova da nossa imperfeição, temos o apego às coisas materiais, temos o interesse pessoal que colocamos, às vezes, acima do interesse do grupo, do coletivo. Enfim, isto é que mostra, prova, caracteriza a imperfeição. Na questão seguinte, 896, nós vamos perguntar o seguinte: há pessoas desapegadas, mas sem discernimento, sem lucidez, que gastam seus bens de qualquer jeito, que são pródigos, né? Gastam sem uma utilidade real. Estas pessoas têm algum mérito, né? O Livro dos Espíritos nos fala que o desinteresse, o desapego é uma virtude, mas a prodigalidade é no mínimo falta de juízo, não é mérito. Há no Evangelho até a passagem do filho pródigo em que Jesus mostra que não é virtude, é erro, é equívoco dilapidar os bens sem nenhuma utilidade real, né? O desapego aos bens, o desinteresse, são condutas virtuosas, mas a prodigalidade é falta de juízo, né? Não se deve, né, guardar todos os bens num cofre, guardar por guardar. Os bens são para serem utilizados, né? Que nem aquela pessoa fala assim: não vou lá na sua casa, lá na chácara, porque eu lavei o meu carro e vai sujar, né? O carro é para ser usado, não é para ser guardado limpo, né? Agora, se por um lado não se deve fechar as riquezas num cofre, não se deve dispersá-las ao vento. E todos teremos que prestar contas do que recebemos da generosidade de Deus, né? Todos temos que responder por todo o bem que podíamos ter feito e não fizemos, né? Por todas as lágrimas que podíamos ter escancarado com o dinheiro que tínhamos, né? E não o fizemos. Então é melhor ter juízo na forma de gastar os bens do que dilapidá-los de maneira aleatória. Na questão 897, nós vamos perguntar: e aquele que faz o bem esperando uma recompensa, né? Aquele que fala assim: eu vou para o céu, né? Na outra vida terei mérito, bônus horas, né? Essa intenção, essa segunda intenção, essa preocupação prejudica o progresso da criatura? Bom, o Livro dos Espíritos nos fala que o bem deve ser feito de maneira, né, com caridade. Isso é sem desinteresse. A caridade não tem interesse. Se tiver interesse, não é caridade, né? Porém, né, há aqueles ensinamentos da própria doutrina espírita que nós temos que praticar o bem para evoluir. E para evoluir, para ficarmos numa condição melhor. Então, praticar o bem para evoluir é o que nos ensina a doutrina espírita. Não está errado, mas vai chegar um momento que nós vamos praticar o bem por amor, sem interesse, né? Com mais naturalidade, com mais autoridade moral. Então, se um dia isso será o ideal, se isso é o ideal hoje, se um dia isso irá acontecer, hoje ainda nos esforçamos para a prática da caridade, sacrificamos os nossos interesses pessoais, né? Nos custa muito e desejamos progresso. Mas um dia, né? Um dia isso tudo será natural, né? E o Livro dos Espíritos, que divide essa questão em duas, na segunda parte, né? Fala o seguinte: que temos que trabalhar para corrigir os nossos defeitos, né? E lutar contra o egoísmo, né? Praticando o bem, é algo bom, é algo que nos aproxima de Deus. Isso não é errado, né? Não é egoísmo
querer ser melhor, né? Afinal, ser melhor é o propósito da nossa existência, é o fim, a finalidade da nossa reencarnação. Então, resumindo, o ideal é praticar o bem por amor, né? Mas se nós ainda não temos essa capacidade, se nós ainda não ostentamos essas virtudes, nós vamos praticar o bem, né? Por interesse de progresso até o dia que não tenha mais este interesse. Questão 898. Né? Será útil, pergunta-se, que nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Quer dizer, para que eu vou estudar, né, a ciência dos homens se eu, como espírito, tenho que evoluir? É útil estudar a ciência dos homens? É claro que é útil. Nós tivemos uma experiência, estamos tendo uma experiência no momento, a tal da Covid-19. Não é? Então, pesquisas são feitas e descobre-se curas, vacinas, e isto ameniza o sofrimento. Então, temos que estudar para auxiliar nossos irmãos. Temos que buscar o progresso científico, né, da ciência humana para que o progresso na Terra traga menos sofrimento, menos doença. Né? E com esse estudo, o nosso espírito irá evoluir, porque o estudo ele exige sacrifício. Né? O estudo não é uma coisa fácil, uma dedicação, né, de muitas horas, né? A pessoa abre mão do lazer, abre mão do prazer para estudar. Então, isto vai gerar um progresso, né? Primeiro um progresso na inteligência, né? Um progresso e depois um progresso na virtude, por conta do sacrifício, e se ajudar alguém com esse estudo, melhor ainda, né? Progresso moral, né? Nenhum conhecimento é inútil, né? E todos devem contribuir para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, ele tem que saber tudo. Né? Então, André Luiz costuma nos dizer, pela psicografia generosa de Chico Xavier, que somos co-criadores. Né? Então, temos que auxiliar na criação, né, de Deus. Agora, nós constatamos com pesar, quando começou a pandemia, né, que tínhamos poucas pesquisas científicas. Na verdade, temos, principalmente no Brasil, poucas pesquisas. Né? As pessoas elas pagam fortunas para ver artistas, cantores, né? As pessoas vão em shows, né? Endeusam, né, jogadores de futebol que ganham demais. Né? Agora, quando a pessoa tem que pagar uma consulta médica, ela acha cara. Né? E às vezes a consulta médica é menos cara que o ingresso de um show de um artista. Né? Então a nossa proposta não é criticar a conduta de ninguém, mas refletir, né? Se a sociedade não está valorizando demais, né, as personalidades, aí os famosos, né, aqueles que são muito conhecidos, e desprestigiando aqueles realmente, aqueles heróis verdadeiros, né, que no silêncio, né, discretamente consomem a sua vida estudando e pesquisando e com isso trazem menos sofrimento para a humanidade. Questão 899. Né? Qual o mais culpado de dois homens? Dois homens ricos que gastam a sua fortuna nos gozos pessoais. Né? Aquele que nasceu rico ou aquele que nasceu pobre e conquistou, né, a riqueza com seu trabalho, mas que agora usufrui, né, se deleita da sua riqueza e não ajuda ninguém. Então, qual é o mais culpado? O que nasce rico e é egoísta, ou o que nasce pobre, fica rico e é egoísta? O Livro dos Espíritos nos coloca com muita clareza que aquele que conheceu o sofrimento deveria ser mais generoso com seu irmão. Porque aquele que nasceu rico não sabe nada.
não sabe o que é sofrimento, não sabe o que é dor e não sabe, né, quanto custa para fazer a fortuna que ele herdou, né? Então, aquele que sofreu deveria ser mais generoso, porque conhece o sofrimento. Então, é o que a gente sempre diz: a quem mais for dado, mais será cobrado. Quer dizer, a pessoa sabe que existe a dor e o sofrimento e ela não ajuda o próximo, então ela é mais responsável, né? Nós tínhamos um amigo que falava assim: não devia ter estudado o Espiritismo, agora que estudou, é mais responsável se for egoísta. Então, o conhecimento nos traz mais responsabilidades. Questão 900. E aquela pessoa que fica acumulando bens, acumulando haveres, né, sem fazer o bem, ela se desculpa dizendo: não, eu estou, né, querendo ajudar os meus herdeiros, os meus descendentes, né? Isso é correto? Isso é louvável? E o Livro dos Espíritos nos coloca, né, que é um compromisso com a má consciência, né? Eu estou procurando aqui o texto. É um compromisso com a má consciência, literalmente, né? O texto diz isso. Então é um equívoco, né? É um equívoco. Nós temos que dar educação para os nossos filhos para serem homens de bem, né? Eu me lembro de uma fala de Chico Xavier que rodou recentemente nos grupos aí. Chico Xavier dizia que a mãe falava que ele tinha que ser feliz, né? Então, quando ele foi para a escola e mandaram ele fazer uma redação, perguntando o que ele queria ser quando crescer, ele disse que queria ser feliz, né? E a escola então respondeu que ele não entendia nada, não tinha entendido nada da lição, né, da escola. Ele respondeu que os educadores não tinham entendido nada da vida, né? Então, nós temos que educar os filhos para a felicidade, para serem homens de bem, né? Pessoas caridosas, virtuosas, e não, né, pessoas apenas acumulando mais bens ou conservando aqueles que nós já acumulamos, né? E na questão 901 nós vamos perguntar, né? Dois avarentos, duas pessoas extremamente apegadas aos bens materiais, né? Um não gasta nem consigo mesmo, ele é tão pão duro, né? Ele é tão pão duro que ele sofre até o necessário, deixa de gastar consigo até o necessário, sofre só para guardar, né? E o outro, né? Ele só é avarento com os outros, né? Ele é generoso consigo, gasta nos seus prazeres mais, né, superficiais, mais supérfluos, né? Ele é pródigo consigo mesmo. Qual é o mais culpado? Aquele avarento que não gasta nem consigo ou aquele avarento que gasta consigo, né? E o texto do Livro dos Espíritos nos diz que o mais avarento é o que goza os prazeres materiais que a fortuna lhe proporciona, porque ele é mais egoísta que avarento, né? Ele está preocupado consigo, com seus prazeres, né? Agora, aquele outro que nem consigo gasta, ele já recebeu a sua parte do castigo. Ele tem bens guardados e não consome, então ele já sofre mais do que o outro, já está pagando parte dos seus erros, né? Questão 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem, né? Quer dizer, eu jogo na loteria esportiva, né, na Mega Sena, pensando em ajudar os pobres. Eu desejo a riqueza para ajudar os pobres. Será que o meu sentimento é nobre ou será que ele é egoísta? E a resposta diz assim: se você deseja a riqueza para ajudar o próximo, é um sentimento louvável, né? Quando esse desejo é puro. Mas será? Será que você não quer ajudar primeiro a você mesmo, né? Será que você não quer satisfazer primeiro os seus gozos pessoais, né? Satisfazer os seus interesses para depois ajudar o próximo? Não quer fazer primeiro o bem a si mesmo? Então, cobiçar a riqueza para ajudar o próximo não é um equívoco quando é um sentimento puro, né? Mas raramente é um sentimento
desinteressado. E para encerrar, a nossa última questão, a questão 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Depende, né? Se ele estuda os defeitos alheios, né? Se ele observa o equívoco das pessoas só para criticar, só para divulgar, né? Ele está faltando com a caridade, Nós estudamos outro dia a indulgência, né? Que é a generosidade, né? Para com os defeitos dos outros, né? É a falta de rigor com o defeito alheio, né? Embora tenhamos que ter com os nossos, né? Então a indulgência é uma das virtudes da caridade, é não pôr muita atenção nos erros dos outros. Então estudar os erros dos outros para criticar é um equívoco, né? Mas se a pessoa apenas observa para tirar proveito, tirar reflexões, para evitar de fazer o mesmo, evitar de errar, esta reflexão, esta observação dos erros alheios pode ser algo virtuoso, né? Então, com isso, nós terminamos as questões para hoje propostas, né? Na semana que vem, nós vamos dar sequência nas questões 902 e seguintes, ainda tratando, né, do mesmo tema, e depois vamos entrar nas paixões. Então, enquanto estivermos com este isolamento, resultado da pandemia, continuaremos os nossos estudos de O Livro dos Espíritos, feitos às terças-feiras aqui no Consolador, por meio virtual. Em breve, esperamos poder retornar à nossa casa, não só para o estudo, mas para o convívio fraterno, o reencontro dos amigos, aquele ambiente agradável, aprazível que sempre tivemos às terças-feiras. Então fiquem todos com Deus, que Ele nos abençoe, nos ampare, não é? E que nós possamos perseverar na prática do bem, no estudo, no amor ao próximo e na caridade. Até a próxima semana.